Aí, gente, aqui, ó. Vem cá, Luiz. Oi, gente, tudo bem? Então, gente, aqui, ó, cabelo lavado, né? Lavei com bastante shampoo. Tá vendo? Cabelo natural, que é cacheado meu cabelo. Tá vendo? E aqui, fiz uma misturinha assim, ó. Aqui tem açúcar, maisena, um tipo de creme de hidratação, de preferência, da sua preferência. Mas isso é só a coisa da cozinha, não pode. É, e açúcar, gente. Aqui, quem tá aqui do lado é o Luiz. O que eu queria falar com vocês, enquanto eu fazia minha hidratação, era o seguinte. Esses dias eu fui questionada da seguinte forma. Nossa, mas será que seu filho é autista mesmo? E eu tenho sido questionada muito em relação a isso, até mesmo porque o Luiz ainda não tem o laudo fechado. O Luiz está em investigação. Só que o que acontece, gente? O Luiz, ele nunca teve terapia ocupacional, ele nunca teve nada disso, porque a gente nunca conseguiu o laudo, então ele não tinha. Ele fazia acompanhamento no CAPS, o CAPS, mesmo afirmando que ele era autista, eles não quiseram, disseram que não poderiam dar o laudo, e aí não deram o laudo e disseram que ele teria que passar por mais investigações. O que eu entendo do meu pouco entendimento e como mãe de autista, que lê, pesquisa e corre atrás quando descobre o laudo, o quadro do filho. O Luiz, ele foi desenvolvido totalmente em casa, com a minha sogra, com a família. O Luiz se comunica, gente, sim, ele aprendeu a se comunicar, porque ele não se comunicava, ele só falava. E falar, gente, há uma grande diferença. Falar e se comunicar é totalmente diferente. Se comunicar são trocas de informações, né? Aquela comunicação verbal com funcionalidade. O que é uma comunicação verbal com funcionalidade? A partir do momento que eu tenho uma... Para de mexer, filho. Mas eu quero gravar. Você tá atrapalhando a mamãe. Mas isso aqui tá me atrapalhando porque você não tá deixando eu gravar. Mas não dá pra você Agora gravar é minha agora. vez, Não, minha não é a vez. sua vez, não. É a vez da mamãe. Não, minha vez. Eu pedi primeiro. É isso, gente, que vocês estão ouvindo aqui. Isso é uma comunicação com funcionalidade. O Luiz, ele tem, sim, uma comunicação com funcionalidade, mas ainda assim com falhas. Por que eu digo com falhas? Às vezes a gente está conversando com o Luiz e o Luiz se pega numa situação de paralisar. Ele não sabe nem como falar, e nem como responder, e nem como perguntar. Ele já melhorou muito? Melhorou. E as pessoas confundem isso, o fato dele conseguir se comunicar. A questão é, gente, que ele foi desenvolvido desde pequeno, mesmo ele não tendo as terapias necessárias para isso. Quem desenvolveu? Eu, minha sogra, meu marido, nós, com simples atividades que você faz com uma criança do dia a dia. Quando eu falo conhecer o seu filho, é isso. Se você conhece o seu filho, você consegue envolver ele em algum tipo de atividade da qual ele tenha interesse, gente. Se você perceber que seu filho tem interesse em peças de quebra-cabeça, faça daquilo uma atividade, nem que seja repetitiva. Todos os dias você faça esse tipo de atividade com ele. E converse com ele, através da atividade, tenta puxar informações sobre ele, sobre o que ele pensa, como o que tá passando na cabecinha dele. Ai, Paulinha, mas ele nem fala. Mas foi assim que eu comecei com o Luiz mesmo. O Luiz, até os 3 anos de idade, ele falava palavras isoladas. Era isso. Era o que ele falava. Hoje, o Luiz consegue ter uma comunicação verbal melhorada. Excelente? Não é excelente a comunicação verbal dele. E a maior guerra minha que está sendo na escola, por onde eu vou, e as pessoas veem o Luiz fazer estereotipias e olha estranho, vê o Luiz às vezes, mas esse menino fazendo estereotipia e se comunicando tão bem,
E às vezes eu fico sem saber até o que responder, porque as pessoas querem que eu prove de todo jeito que ele é autista, gente. E isso é tão constrangedor para uma mãe, ficar o tempo todo tentando provar uma coisa que não precisa ser provada, que simplesmente a aceitação das pessoas é tão difícil de aceitar que o menino, ai, muitas vezes fala, ai, ele é tão bonito, nossa, ele é tão inteligente, ele é autista. Gente, parem com isso é tão constrangedor para uma mãe, dá a sensação de que a gente tá mentindo o tempo todo e que a gente tá forçando algo na criança, querendo que a criança seja aquilo que não é. Não, parem com isso, gente. Já é muito difícil para nós, mães de autista, ter que lidar com a situação, sabe? Ter que desenvolver de alguma forma essa criança. E num desses questionamentos, eu conheço uma vizinha que o filho também foi diagnosticado com autismo, inclusive, na época que eu conheci ela, a primeira vez que eu a vi, ela foi me contando das características, a gente foi trocando ali umas informaçõezinhas de como que os nossos filhos agiam, como é que eles brincavam, que eles não falavam, com 2 anos eles não falavam e tudo. E eu fui ali observando a criança e eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei assim, ó mãe, eu não sou especialista, mas eu com muita delicadeza, falando, né gente, eu não sou especialista, mas o seu filho tem as mesmas características que o meu. E o meu filho, ele tá em investigação de autismo. Será que não tem a hipótese do seu filho ser autista? Aí ela falou, autista? Nunca pensei nisso. Aí eu falei assim, investiga, mãe, não custa. Se você tá vendo que ele tá tendo atraso no desenvolvimento dele, qual é o problema de pesquisar? Quanto antes você descobrir o que é o atraso dele, você vai conseguir ir em busca de uma solução, né, do desenvolvimento para ele. E ela foi, a gente se encontrava às vezes, algumas vezes aqui no condomínio, e tudo bem, eu sempre perguntando pelo filho dela. Mas até então ela nunca chegou a se abrir comigo de fato que o filho dela tinha. E aí, nessas últimas vezes da última vez que eu a encontrei, eu falei pra ela, e aí, como é que tá o seu filho? Ele melhorou na comunicação? Como tá o desenvolvimento dele? Aí ela falou assim, o meu filho é autista. E nessa que ela falou, eu falei assim, nossa, sério? Mas o meu filho também é. E ela nem se lembrava dessa conversa que a gente tinha tido. Aí ela falou assim, o seu filho é autista? Eu falei, então, aí fui falando de novo, todas as características, e o filho dela já diagnosticado, e a gente começou a trocar ali ideias de como estava sendo o comportamento do Luiz, o comportamento do filho dela, e aí ela falou assim, mas seu filho fala desse jeito? E numa dessas trocas de informação, a gente falei assim, como o Luiz se comunicava bem, porque na época que eu conversei com ela, eu tinha falado sobre isso, né? Sobre a comunicação, o quanto a gente precisa desenvolver os nossos filhos em casa. E que o Luiz está falando do jeito que tá, é resultado dos nossos esforços dentro de casa, da família, né? De ajudar ele a se comunicar, a falar. Tudo beleza. Aí, nessa, meu esposo desceu com o Luiz. Levou o Luiz lá pra baixo. E aí, ela viu o Luiz. E eu tinha mencionado que o Luiz ainda pula muito nas pontas dos pés. Principalmente quando ele está feliz e ele tem aquela estereotipia de balançar as mãos. E o Luiz faz isso sempre, só que eu nunca impedi o Luiz de fazer, né? E desde o início da conversa, eu contando como que o Luiz se desenvolveu, como que o Luiz está bem avançado, né? No desenvolvimento. Ela, em todo o tempo, ela me questionava se o Luiz era autista mesmo. E na hora que o Luiz desceu, ela viu o Luiz e ela teve, assim, um choque de realidade, porque ela, de cara, viu que o Luiz realmente tem estereotipias. E ela ainda mesmo assim questionou. Nossa, mas ele é autista mesmo? Você tem certeza que não é outro tipo de transtorno? Eu falei assim, eu tô em busca do diagnóstico mesmo. Mas em todos os especialistas que eu já passei,
todos confirmam que ele é autista sim, mas que ele precisa ainda assim ser investigado. Por que que eles falam sempre que precisa ser investigado? Porque a criança está em fase de desenvolvimento e aí possa ser que seja algum outro tipo de transtorno e precisa ser averiguado. E realmente eu concordo, porque você não pode ficar dando um diagnóstico, você como profissional dar um diagnóstico para uma criança sem sequer investigar. E aí ela questionou mesmo assim. Eu falei assim, olha, há pouco que eu tenho assim de pesquisa, de leitura, é que uma criança sendo autista moderado ou até mesmo severo, ela pode entrar no quadro de uma criança de um quadro leve. E é o que está acontecendo com o Luiz. A gente sempre desenvolveu muito, gente, vocês não têm noção, a comunicação do Luiz. Ai, Paulinha, mas de que jeito? Gente, fazendo umas atividades simples que eu sempre falo aqui. Se vocês assistirem meu vídeo, vocês vão ver alguns vídeos eu falando sobre as atividades que eu fazia com o Luiz. E eu tenho que gravar mais, porque tô deixando aí a desejar um pouquinho, mas tudo bem. Não vem ao caso agora. E aí, resumindo, essa moça, ela ficou impressionada com o desenvolvimento dele, com a fala dele. E aí foi onde eu falei pra ela, estimula seu filho dentro de casa. Faça com que ele conecte as palavras. Faça com que ele... ela falou que ele já lê algumas palavrinhas. Lê não, ele soletra, né? As letras, né? Mas ele não sabe juntar o ba, be, o lá, o pá, né? Eu soletro sim. Não é você que eu tô falando, seu enxerido. E aí eu fui tentando explicar pra ela que ele só repete, ele faz a ecolalia, né? Ele só repete, ele não usa com função as palavras dele. Por exemplo, você fala assim, oi, bebezinho. Não vou falar o nome da criança não, tá, gente? Eu não quero comprometer ninguém, até mesmo porque eu tô aqui pra falar um pouco da experiência do Luiz. Oi, bebezinho, como você está? Ele repete, oi, bebezinho, como você está? Entendeu? Ele só repete. Ele não vai falar como ele está. Ele vai só simplesmente repetir. E aí eu fui explicando isso pra ela. Que muitas das vezes a mãe acha que o filho fala bem porque o filho repete tudo que ela fala. E não, gente, a criança não tá usando aquela fala com função, aquela fala tá comprometida. Não é só desenvolver a fala, é desenvolver o diálogo, a comunicação. Vou massagear um pouquinho o cabelo antes de eu fechar ele, pra penetrar bem a misturinha no cabelo. Tentem um pouco mais ler sobre o assunto, tá? Pra vocês não tomarem conclusões precipitadas. Última vez agora, fui levar o Luiz num evento e o Luiz não conseguiu ficar nesse evento por conta do barulho. Era um evento para crianças numa igreja. E, inclusive, eu não consigo frequentar lugares com o som alto, quando tem muita gente falando. O dia que ele tá mais sensível, que não tá muito tolerante ao barulho, ele não fica de jeito nenhum no lugar. Então, ele tem característica. Mas, isso aí, né? A gente não tá aqui pra provar nada pra ninguém. A gente tá aqui na intenção de passar informação, conhecimento, um pouco que a gente sabe, para poder ajudar outras mãezinhas, outros pais que também se encontram na mesma situação que a gente, nós, a família. Eu falo a gente porque a família toda, ela se move, ela se motiva pelo Luiz. O Luiz é uma criança que é muito amada, graças a Deus, e que veio para mudar, assim, a mente de todos na família, para melhorar a linha de tirar um pouquinho a ignorância, um pouquinho da cabeça da gente, ver que o nosso mundo, às vezes, não é
do jeito que a gente acha que é. E que há diversidade, diferença, ninguém é normal, né? Que o normal não existe, gente. Cada um tem a sua diferença. Olha, é isso. Cada um tem o seu jeito de pensar, a gente precisa respeitar, aprender a conviver. E se a gente pode fazer por onde os nossos filhos têm um desenvolvimento, vamos fazer, vamos lutar por isso. Gente, depois eu volto com o resultado deste cabelo. E aí, conforme eu vou fazendo as coisinhas, a gente vai se comunicando, falando assim um pouquinho das minhas experiências. Aqui eu não sou especialista em nada, quero deixar bem claro. Aqui eu estou trocando ideias, soluções que eu aprendi com o meu filho, para ajudá-lo a se comunicar. É por isso que tantas pessoas perguntam se ele realmente é autista, porque ele se comunica bem, mas não com perfeição, tá? Ele ainda tem falhas na comunicação dele. E é isso aí, meninas, finalizado o cabelo, ó, o brilho, o movimento, a leveza que ficou o cabelo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Envie uma mensagem como essa para alguma mãe que passa pela mesma situação que a minha. E é isso aí. Beijos. Ai, gente, como eu estou feliz. Fiquem com Deus. Tchau.